Olá, conforme havíamos combinado, né? E a minha palavra é palavra de honra. Estou aqui para concluir esta obra maravilhosa que eu trouxe para vocês, para que pudéssemos fazer um processo de não só conhecer o livro, o conteúdo, né, que vem em forma de fábula em grande medida, em grande parte, mas também fazer reflexões, ver como a gente pode utilizar esse conhecimento, fazer umas conexões com a neurociência. Espero que nessa jornada esses objetivos tenham sido atingidos. Caso você tenha gostado desse vídeo e queira, né, que algo do tipo se repita com outras obras, deixa nos comentários, dá a sua sugestão. Eu adoro receber sugestões. Essa interação com quem nos escuta, ela é muito importante, porque afinal é para você que eu falo, é para você que eu preparo um encontro como esse, é para você que eu leio, estudo e vejo a melhor forma de colocar as informações. No caso contrário, eu falaria só para mim. Então, é sempre a intenção de quem está do lado de cá, trazendo um trabalho, um vídeo, contribuir. Eu venho falando isso, né, durante as gravações desses vídeos, que realmente a intenção é contribuir, uma vez que todos nós fazemos parte de um único todo, né? Eu vou trazer para vocês a 10ª regra da boa sorte, né? Já finalizando isso, para quem assistiu, né, os outros vídeos, percebeu que eu falei, né, de quantas regras eram. Esta é a última, e ela diz o seguinte: para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso, elas estão sempre presentes. E quem assistiu o último vídeo viu como se deu o processo do aparecimento, né? E apareceu o aparecimento do trevo de 4 folhas. Viu como a coisa acontece, viu que a sorte, né, deixou lá uma boa reflexão, né? A sorte, ela está sempre presente, mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para que a gente possa receber, para que a gente possa prover as condições e receber essa boa sorte, tá? Criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. E aí o livro traz, né, ó, um plantio, né, de trevos, né, vários trevos, que provavelmente foi num pedacinho lá, né, criado pelo Cid. Eu vou continuar a leitura, né, superficial, tá, gente? Não sei se vocês percebem, mas eu marco alguns pontos, né, para ficar mais fácil de eu não me prender muito à leitura, mas trazer pontos importantes, que esclarecem, que nos fazem passear por essa reflexão, né, do que o livro quis nos trazer com relação à boa sorte. Note, cavalgou durante toda a noite. Agora é o reencontro dos cavaleiros com o Merlin, né, a quem deu a incumbência, né, o desafio. Note, cavalgou durante toda a noite. Note, cruzou a porta do castelo, a cada um dos salões, derrubando a golpe e chutes todos que encontravam pelo caminho. A espada estava desembainhada e o seu rosto crispado, com os olhos vermelhos de raiva. Ele resolveu ir para o verde e famoso jardim do castelo, lá onde a bruxa disse que estaria nascendo o trevo e que o Merlin, né, tinha feito lá uma forma de enganar e que ele é que ia colher, né? Quando ele abriu a porta que dava para a área externa, Merlin se encontrava de fato no jardim, de pé, firme e sereno. Você deve estar aí, né? Será que é verdade, né? O que vamos causar esse suspensezinho, né? Mas é que está, apoiada em sua longa bengala branca e com um semblante bem sério, o jardim estava completamente coberto, tinha sido destruído e virou um imenso pátio de azulejo. E ele disse: durante as últimas 7 noites, os empregados do castelo cobriram a terra com azulejo. E o Note, assustado, deixou cair a espada e disse: por que você fez isso? Porque, do contrário, você tentaria me matar.
Eu, Merlin, um mago, sei de tudo. Sabia que a bruxa lhe envenenaria e venderia a sorte. A sorte que quase nunca acontece. Nod começou a perceber o seu erro. Tinha escolhido o caminho mais fácil. Gente, isso aqui cabe uma reflexão, tá? Sobre hábitos, né? Em um dos vídeos eu falei sobre o livro O Poder do Hábito. E essa reflexão é muito pertinente porque ela tem uma questão neurológica. Veja só. Aqui tem uma questão de mindset, porque o Nod e o Cid pensam completamente diferente sobre as circunstâncias. Vocês viram, quem acompanhou os vídeos, né? Quem foi acompanhando cada vídeo, foi vendo que eles meio que tinham os mesmos insights, iam para mais ou menos os mesmos lugares, mas com intenções diferentes, com propósitos, né? Com uma forma de lidar com a informação e de buscar a informação de uma maneira diferente, bem distinta. Dentro dessa mentalidade, lógico, ela vai formando o quê? As atitudes, os hábitos, os pensamentos, os sentimentos e tudo que compõe o ser humano em sua experiência na Terra. Dentro dessa experiência, o que vale eu ressaltar com muito carinho e muita atenção? É que nós, pais, precisamos estar atentos para os caminhos neurais, para essa estrutura neural que vai formar o mindset dos nossos filhos. Eles vão vir, lógico, com uma estrutura neurológica funcional em acordo com a genética. Eu funciono de uma maneira, o pai funciona de outro. Então o filho vai vir meio, você já ouviu que ela fala, né? Você é parecido com seu pai nisso, você é parecido com seu pai naquilo, seu temperamento, seu comportamento, sua forma de pensar. Por quê? Porque isso tem a ver com a genética. Os nossos neurônios, eles são forjados com base em quê? Em uma receitinha, né? Eu falo inclusive sobre isso numa aula que eu deixei lá no canal do YouTube sobre os transtornos, os principais transtornos de dificuldade de aprendizagem. Então, o primeiro processo neural é o quê? É a receitinha, parte vinda do pai e da mãe, para formar esses neurônios, né? Essa estrutura celular que será o futuro cérebro da criança. Ela não vai ser formada do nada, ela vai ser formada de históricos genéticos de pais e de mães. Nesse processo, à medida que você está atento, acompanhando o seu filho, você começa a perceber as expressões daquilo que ele traz em sua mente, em sua configuração neurológica. E diante disso, cabe a você, responsável por essa criança, começar a fazer o quê? A promover situações para que ela possa ir melhorando essas arestas. O bom dessa jornada, aliás, o bom não, o maravilhoso dessa jornada é o quanto nós, ao observarmos as nossas pequenas manifestações de nós e nossos filhos, possamos nos melhorar também como pessoas. E nesse processo de auto-melhoria, para tentar ajudar a melhorar um filho, todo mundo ganha. Nesse livro foi trazido, inclusive, lá no capítulo que fala sobre a Dama da Água, do Lago, né? O quanto é importante haver esse movimento, né? Do doar e receber, na medida que eu busco, e vocês vão ver já sobre isso de novo, à medida que eu busco esse processo da melhoria, à medida que eu busco encontrar bons resultados, à medida que eu busco promover as boas condições, esse movimento, as respostas não vêm de imediato, mas o fato de você mover-se primeiro na sua mente já é o primeiro caminho a ser dado, porque uma maratona ela se corre com o primeiro passo. Então o primeiro passo de uma mudança, de uma melhoria, de um resultado de excelência está na sua mente. Primeira configuração, como você lida com as dificuldades, como você lida com o objetivo, como você lida com as divergências que você encontra no caminho e com as soluções que você precisa criar. Então, vejam que nesse processo aqui, o próprio Nod, ele vai o tempo todo sendo apenas aquilo que ele costuma ser espontaneamente.
ele não para racionalizar, ele faz questões, mas no sentido de encontrar culpados, de justificar que fulano não está à altura dele, né, como ele colocou lá num determinado ponto com relação ao gnomo, quando ele não tem paciência para escutar o que as pessoas têm a dizer sobre os seus problemas, que às vezes você o ajudando, ele poderia te ajudar, como no caso da Dama do Lago, e assim vai. Então, gente, esse livro traz várias reflexões para nós. E aí, agora, né, que o Nott sabe que o Merlin não estava mentindo, que ele provavelmente seria enganado, ele diz o seguinte: agora já sabe, o trevo mágico não está aqui. Nasceu há algumas horas no bosque encantado, assim como eu havia prometido. Mas você abandonou suas chances, não acreditou em si mesmo. E mais, esperou sempre que os outros o apresentassem à sorte. Nott deu meia volta e, sem a sua espada e nem o cavalo, foi para o seu castelo e permaneceu lá em solidão por um tempo. Muitos de nós entraremos em estado de entristecimento profundo ao percebermos que nos lançamos a uma jornada, muitas vezes com bagagens cheias de pedras, né, que são sofrimentos, as cicatrizes, as raivas, os rancores, né, da vida. Nos lançamos no escuro, sem planejar uma lanterna, sem planejar o melhor horário, sem planejar o que nós iríamos fazer caso caíssemos num buraco. Nós nos lançamos sem propósito. Por isso que o propósito é algo tão importante, saber. Mas também entendemos que ter a confiança nessa jornada é muito importante. E para ter confiança é preciso de alguns princípios, né? É preciso saber com quem você está lidando, é preciso saber no que você acreditar. Então é preciso muitas coisas que a gente só vai conseguindo adquirir com o passar do tempo. E a questão do hábito, depois que ele é forjado, ele entra em loop. O hábito, ele é automático. Quem lê lá o livro O Poder do Hábito e assistir, né, acho que eu deixei as lives lá no Instagram, vai perceber que a coisa mais importante de um hábito é você racionalizar ele no princípio, antes de que ele se torne realmente um hábito. Enquanto você pensa em uma estratégia, em um novo comportamento, racionalizar todo o modus operandi desse comportamento a princípio, quais são as consequências e quais são os resultados que aquele comportamento, aquela atitude que vai virar uma rotina, o que aquilo ali vai te trazer, pronto. Depois que você entrou no ritmo, ali vira um loop, porque o nosso cérebro, a tendência dele é não gastar energia, ele já gasta muito, né? Ele já é quase 25% do gasto energético do nosso corpo. Então você imagina se tivesse que ficar pensando e racionalizando o tempo todo, seria muito cansativo. Já imaginou? Se você, ao aprender a andar de carro, você tivesse que passar a vida toda passando pelos mesmos processos mentais lá do início, tem que ajustar o cinto, olhar o pedal, ajustar o retrovisor, o cinto. Quando isso se torna um automático, você sequer percebe que está fazendo e você faz exatamente na sequência. Quando você para racionalizar, aí você fica, nossa, qual é o primeiro? Por quê? Porque não é automático. Então, dessa aqui, eu preciso deixar isso para vocês, que pais, procurem desenvolver bons hábitos, primeiramente em si, porque nós somos exemplos, para que vocês possam ajudar os seus filhos a desenvolver também bons hábitos, tá certo? Para que depois isso vire realmente uma rotina e faça parte do caráter, né, dessa criança, tá certo? E quando tiver um adulto, né, lá no ambiente de trabalho, um líder, você vai ter um adulto melhor preparado para tomar decisões, para agir, para lidar com as pessoas. E aí, gente, vamos agora para o Cid, né? No dia seguinte, Cid chegou à cidade. Foi diretamente ao Castelo Real para dizer ao Merlin que havia encontrado o trevo mágico, né, da sorte limitada. Claro, Cid, quando alguém cria as condições necessárias para obter tanta sorte, pode obter tanta sorte quanto deseja. E ele diz, quero te agradecer. E o Merlin disse, de jeito nenhum, de maneira alguma. Você optou por compartilhar uma sorte com a Dama do Lago. Você escolheu ir em frente ao invés de adiar a limpeza dos galhos. E Merlin acrescentou, e o mais importante, Cid, foi você que decidiu não confiar no acaso.
para encontrar o trevo e preferiu criar as condições para que ele chegasse até você. Você decidiu ser a causa da sua boa sorte. Olha, gente, todas as vezes que eu termino de ler esse livro, não tem como não me arrepiar. Por quê? Parece até óbvio, né? Assim, tudo depois que você vai lendo e vai, né, planificando na mente, você vai dizer assim, poxa, mas assim, parece óbvio, né? Mas a verdade é que não é óbvio. Isso requer, primeiramente, para que o Cid chegasse a todo esse resultado, ele precisou primeiramente ser uma pessoa de princípios. Precisou ele ter respeito, entender e saber ter respeito pelas pessoas. Se isso não está nele, ele não tem como operar o que ele não tem. Veja que aqui sim eu trago para vocês a importância da educação, do desenvolvimento do humano desde o princípio. Porque não é possível simplesmente você chegar, por exemplo, um profissional, um liderado da empresa e dizer, ó, a partir de agora você tem que fazer assim. Você tá vendo aqui no livro como é bacana essa forma de fazer? Isso não vai ser espontâneo, isso não vai ser natural. E vocês viram, inclusive, que ambos acabavam pensando as mesmas soluções, mas agiam sobre elas de maneira diferente. E eu venho batendo nessa tecla. Porque é isso, não existem receitas prontas. Também foi falado no vídeo anterior. Nesse negócio de receitas prontas não dá certo. Lá no começo, eu falo sobre essa questão da importância de você pegar o conhecimento e adaptar ele à sua realidade. Isso requer de nós o quê? Um movimento neurológico. Precisa de cognição, precisa ter esse desenvolvimento para isso. Muitos não terão, porque seus pais também não têm. E aí é preciso o quê? Como é que um pai educa um filho se o comportamento dele também é distorcido? Ele vai ter vergonha do comportamento do filho, mas ele é o primeiro a ter o mesmo comportamento. Como ele vai cobrar que o filho jogue lixo no lixo se ele não joga? Então a gente não dá o que não tem. É preciso, antes de tudo, nós sermos de fato alguém com princípios. E para formar alguém com princípios, é preciso dedicação, esforço, tempo e paciência. Não é fácil, não é fácil. Mas, mais tarde, a faculdade, a escola e as empresas agradecem, o social agradece. Porque seres humanos mais educados, mais empáticos, que racionalizam, que se autorregulam, se controlam diante de uma intervenção como da bruxa Morgana, por exemplo, vão saber racionalizar e parar e pensar, peraí, mas isso aí não tá certo, não tá muito, se você tá me colocando, não faz muito sentido. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter uma atitude mental prévia. E é sobre isso que eu estou falando com vocês, o quanto é importante uma educação com princípios. Cid despediu-se de Merlin com um forte e afetuoso abraço. Agora que sabia criar a boa sorte, não podia guardar o segredo somente para si, pois a boa sorte deve ser compartilhada. E eu vou deixar um pensamento meu para vocês. As pessoas, quando descobrem o caminho da abundância, se tornam saciadas de si. E, baseado nisso, a tendência é que esbanje, transborda em felicidade para as outras pessoas. Então, é difícil quando você tem abundância em você e você tem princípios de como utilizar essa abundância, você não consiga, depois de se saciar com essa abundância, não compartilhar com o próximo. É impossível, gente. É um movimento impossível. A pressão interna é muito forte, né? Então, a nova origem da boa sorte. Se cria a boa sorte, se criar a boa sorte, é criar as condições favoráveis. A boa sorte depende unicamente de você. A partir de hoje, você também pode criar a sua sorte. E aí nós vamos finalizar aqui com como a história começou lá, né? Lá no princípio, quando o Vitor e o Davi se encontram no parque, e aí começa o contar desta fábula que eu acabei de concluir. Agora nós vamos concluir a conversa que ficou no meio do caminho, uma vez que o Vitor conta a fábula para o Davi. No fim da história, Davi também estava descalço, apoiando seus pés nos trevos que haviam sob o banco, o qual ele estava sentado com Vitor.
Ele disse, o Vitor foi o primeiro a falar: sei o que você está pensando, mas não quero que veja as segundas intenções das minhas palavras. Nossa, casou perfeitamente. Quem escutou o vídeo lá do começo, né, falando sobre como essa fábula começou a ser contada, vai saber bem o que eu estou dizendo aqui agora, vai fazer sentido. Também não adianta você tentar descobrir o que tem escrito, o que é que isso tem a ver com a história, se você não tiver acompanhado, né? Aí ele diz o seguinte: por que, Davi? Perguntou, né? Não, perguntou o Davi. Por quê? Por que você acha que tem segundas intenções nessa história, né? Talvez você ache que é somente uma fábula, um conto. Eu só queria fazer a boa sorte chegar a você. Assim como o Cid, né? Estava pensando exatamente nisso, disse o Vitor. Na forma como essa história chegou, aí ele tava, na verdade o Davi diz, né? Estava pensando nisso, Vitor, na forma como essa história chegou em mim. Vitor refletiu sobre o encontro casual. E aí, lá no começo do livro, é contada a história de que o acaso ele acaba acontecendo, né, com frequência, mas que você tem que estar preparado para o acaso. E eu até coloquei a reflexão de que acaso não tem a ver com que o fato de você não ter controle das coisas, ou seja, o acaso é muito daquilo que pode vir a acontecer que você não sabia, né? Mas nada é por acaso, né? As coisas estão nos devidos lugares em que deveriam estar. Talvez você não acessou, talvez você não viu, talvez você não entendeu, não era sua hora e inúmeras outras circunstâncias, tá certo? E ele vai dizer o seguinte, eu achei legal essa parte, né? Ele diz assim: a boa sorte tinha chegado ao Davi por acaso. Isso foi o que o Vitor pensou. Mas aí o Davi perguntou: você acredita nisso? Eu estava pensando justamente ao contrário. O contrário? Perguntou o Vitor. O contrário. Fui eu que criei as condições para essa história chegar a mim. Olha como ele se empoderou da história, gente. No começo, o Davi se lamentou de toda a má sorte que ele teve. Mas ele entendeu o texto. Ele entendeu o que tinha sido colocado ali. Talvez o Vitor tenha subestimado, né? Ele talvez se fixou ali na forma como o Davi chegou e não percebeu, né, a contextualização da história. E aí o Davi continua: é o contrário, fui eu que criei as condições para que essa história chegasse a mim. Nesses anos, não havia um só dia em que eu não procurasse o seu rosto em todas as pessoas que passavam por mim. Você é o único amigo que eu tenho e que já tive. Eu o encontrei porque eu quis encontrá-lo. A história da boa sorte chegou a mim porque, sem eu saber, já estava procurando. E o Vitor exclamou: concordo, concordo. Mas é claro. Então fica aí a lição. A história da boa sorte nunca chega às nossas mãos por acaso. Espero que não tenha chegado à sua mão, às suas mãos, aos seus ouvidos, né? Por acaso. E aí Vitor sorriu. Não era preciso dizer mais nada. Afinal, entre bons amigos, as palavras muitas vezes são desnecessárias. Você que tem um amigo verdadeiro, que ele é um ser humano verdadeiro, vai saber o quanto essa reciprocidade, esse contato, ele acontece. E isso também, gente, é mais um movimento neurológico. Isso a gente começa lá nos 2 aninhos, 3 aninhos, a desenvolver, chamar teoria da mente, que é quando a gente começa a perceber mais ou menos o que o outro quer dizer, antecipa em nós mais ou menos a ideia do que o outro está esperando, quer fazer, está pensando ou poderia pensar. E muitas crianças, por incrível que pareça, pode não aparecer essa teoria da mente, esse desenvolvimento da teoria da mente de forma tão espontânea. Por isso que é tão importante a inclusão, os relacionamentos, a afetividade, o apoio, o permanente contato de aprendizado, né, de trocas. Quanto mais rico esse contato, de diferentes maneiras,
mais rico também é esse repertório mental, mais maior é a capacidade de eu enxergar o outro, de eu ler o outro. E isso também tem a ver com a empatia, tá bom? Então, aos 64 anos, Davi começou a acreditar que poderia criar a boa sorte. E você? Quando vai criar a sua? Gente, eu espero que vocês tenham gostado deste livro, espero que vocês tenham gostado da nossa jornada, espero que você tenha gostado dos insights, espero que tenham sido realmente úteis para você, espero de todo o meu coração que eu tenha contribuído de alguma maneira, uma pequena sementinha, para que você tenha boa sorte, porque a sua boa sorte, os seus resultados, o seu sucesso, a sua excelência, pouco tem a ver com a minha, no sentido de que, nesse mundo onde as pessoas pensam de maneira escassa, um tem que ganhar e um tem que perder para o outro ganhar. E isso é papo furado. Quanto mais excelência você tem, quanto mais sucesso você tem, mais sucesso, mais felicidade eu também tenho. No final das contas, todos nós nos encontramos. No final das contas, todos nós nos conectamos. Se aquelas pessoas que te atendem no hospital, no mercantil, na clínica, onde você for, o motorista do ônibus, o professor da escola, essa galera toda está feliz com o que está fazendo, tem sucesso e experimenta a abundância de felicidade, essa felicidade volta para você. Isso é incrível. Gente, tem que ser a mentalidade. Essa tem que ser a nossa mentalidade, tem que ser a mentalidade ensinada aos nossos filhos. Se eles vão aprender ou não, é outra questão. Mas cabe a nós, a partir do momento que nós entendemos a nossa responsabilidade e o quanto nós podemos desenvolver terrenos férteis para nascer boas sementes, cabe a nós tomarmos essa decisão. Bye, bye. Fica com Deus e até uma próxima. Se gostou, deixa o like. Bye, bye.